No programa Saúde e Você Estética, saiba tudo sobre saúde, prevenção, estética e bem-estar. Uma iniciativa oferecida por AGR Medical, excelência em saúde, e Transduson, cuidando da saúde da mulher. Programa Saúde e Você Estética, sua fonte de informação e cuidado. Bom dia, bem-vindo ao Saúde e Você aqui na tela da Band 7h45 da manhã. Hoje o programa está sensacional. Quero convidar vocês para um bate-papo, para a gente falar de estética, de beleza e também de saúde. Dois grandes especialistas estão comigo e eu quero apresentar para vocês. Dr. Frederico Caim, tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado. Dr. Frederico, todo mundo sabe, especialista em rinoplastia estruturada e também com mais de 3.000 cirurgias, tem história para contar, hein, doutor? Nosso convidado especial também, Paulo Musi, seja bem-vindo ao Saúde Você. Muito obrigado, Dudu. Tivemos uma aula aqui já nos nossos bastidores. Se você soubesse o que acontece antes da gente começar a gravar, meu Deus do céu. É isso aí, mas a gente tem muita coisa para conversar, porque quando a gente fala de saúde, de estética, de beleza, aliás, eu quero descobrir o porquê que estética é diferente de beleza, mas você já vai falar sobre isso para mim. Sim, senhorita. Você falou essa frase, eu falei, deixa eu perguntar durante o programa. Eu quero entender, antes da gente começar e falar um pouco dessa área de rinoplastia e tudo mais, eu quero saber como vocês, na vida social de vocês, doutor, você tem mania de olhar o nariz das pessoas quando você encontra alguém num jantar, por exemplo? A gente tem uma obsessão em olhar, né? Já porque tá a gente fica obcecado. o dia inteiro pensando nisso, pensando em formas e tal. Acredito que seja uma obsessão muito menor do que a do Paulo Musi de olhar o prato dos outros. Nossa, imagina comer do lado dele. Não, julga. É frustrante. Ele não olha, ele julga. Mas assim, eu acho que a gente tem isso porque é uma coisa que faz parte do nosso trabalho, do dia a dia. É uma paixão que a gente tem. Sim. Então você acaba olhando, pensando e acaba pensando nisso o dia todo e algumas pessoas se incomodam. Mas você já olhou pra alguém que você ficou assim, ai, que vontade de operar, ai, que vontade de operar? Você fica às vezes incomodado? Já. Mas já. tá sob controle? Tá. Já teve aquela época que eu falava, já teve situações que eu recebi nossa, mas eu gosto, eu me sinto bem assim. Então aí a gente aprende, né? A idade é ótima em algumas coisas porque vai criando filtros na gente. Com certeza. É. E com mais de 3.000 cirurgias, imagino quantos pacientes já não passaram pela sua Sim, cadeira, né? sim, Então isso sim, vai te sim. ajudando a ter mais experiência. Agora me conta desse julgamento. Eu me recuso a almoçar com você. Por quê? Porque se você ver meu prato... A única coisa que eu ia te falar é onde ia parar aquele bombom que você comeu no final do almoço. Meu Deus do céu. Gente, como que é isso? Eu imagino você, que é especialista nessa área, que lida, né, com pessoas que querem ter qualidade de vida, que querem um corpo mais bonito, obviamente associado à saúde. Como que você lida com isso? Você também tem essa compulsão de comer e falar, nossa, olha o que a pessoa está comendo. Você fica julgando a pessoa? Duda, eu trabalho de todo dia. É impossível não olhar no prato de uma pessoa e falar assim, não, exato. É o que o Fred falou. Do jeito que ele olha pro nariz da pessoa, ele não está pondo defeito. Mas ele está imaginando, cara, faria isso. As pessoas, elas queixam pra gente de coisas que às vezes elas não existem. A verdade é essa. E dentro dessas queixas, elas nunca pensam naquilo que é a causa. Então, eu olho a causa, eu olho na academia do pessoal, eu, graças a Deus, treino no meu prédio e meus vizinhos me conhecem. Se eu vejo o cara fazendo alguma coisa que está muito fora daquilo que é normal, eu vou e falo. Fulano, Sami, Marcelo, vamos acertar isso daqui? Por quê? Porque senão eu vou ver no consultório, porque eles estão com uma dor no joelho, uma dor no cotovelo, uma dor sei lá onde, né? A alimentação é muito mais delicado. Mas, por exemplo, eu fico observando o quanto as pessoas elas se atrapalham quando elas perguntam para você, mas eu preciso fazer dieta? Precisa. Eu preciso controlar quanto eu vou comer? Precisa. Eu preciso pesar? Óbvio. Porque o olho, ele mede, né, radiação eletromagnética, mas ele não mede massa. Né? Então, você não sabe se tem 100, 200, 300 gramas de alimento ali no seu prato. E muitas vezes a pessoa ela acha que ela está comendo pouco, mas é um alimento de uma extrema densidade calórica e que depois vai ser a causa dela se enganar e falar assim, mas eu cuido do que eu como. Sim, mas não da quantidade. Pesar é importante, então? Fundamental. Vou comprar uma balança. Se você não controla o que você faz, você não tem como controlar o resultado, né? Fred, essas queixas que você falou, que muita gente fala, no meu trabalho é um pouco diferente. É claro que o Musi ele tem que ver o que a pessoa quer para seguir o objetivo dela. Mas de vez em quando a gente cria assim a gente fala, opa, espera, calma. Já teve uma paciente que é uma modelo, que ela tem um rosto lindo e a ponta do nariz dela é um pouquinho largo, mas é lindo.
E ela chegou para mim e queria fazer a cirurgia. E eu falei para ela, a única coisa que tem que fazer no seu nariz é baixar um pouquinho o dorso, não mexeria na sua ponta. E as pessoas que estavam com ela, as amigas dela, as assessoras dela, tal, ficaram muito felizes que eu falei isso. E ela gostou, seguiu a minha dica e a gente fez só isso e o nariz dela ficou excelente. E se eu não tivesse, e se eu tivesse feito o nariz dela inteiro? Ia perder aquele charme dela, que é uma coisa dela. Que não é Mas coisa acho de que tirar. isso entra um pouco, muito na verdade, não um pouco corrigindo, na confiança que o Paulo estava falando aqui nos bastidores pra gente. O paciente, quando ele confia, ela confiou em você. Né? É a questão de você chegar no restaurante. O que ele achou que era melhor para ela. Porque a questão de você chegar no restaurante, você olha no menu, você olha pro chefe, você vai no restaurante nível, por exemplo, Alex Atala. Você não vai lá para pedir para ele fazer para você o que você quer comer. Você vai lá para ter experiência de comer aquilo que ele vai fazer para você. Ele é um processo de confiança também. E a gente tem que entender, né, que existe uma necessidade de sentar com o paciente e gastar pelo menos 20 minutos para ele entender que muitas vezes aquilo que ele quer é uma ideação, é uma fantasia, né? Aquilo não existe. E que se aquilo for feito, a pessoa vai não gostar muito, vai desagradá-la profundamente. Aquilo que o Frederico mexe, quando você olha na face, por exemplo, eu imagino que seja como o corpo. Né? Quando eu olho para o corpo de um homem, de uma mulher, o que eu procuro? Harmonia. Então, existem proporções que são proporções que tem que estar. No caso do homem, por exemplo, o pescoço com a largura do braço, com a largura da panturrilha. E muitas vezes aquilo que você fala ou que você acha que está esteticamente inadequado, na verdade é uma desproporção. Imagina que quando o Frederico ele olha para o rosto de uma pessoa e ela acha, o meu nariz é grande, ou o meu nariz é pequeno, ou o meu nariz não é para frente, ou o meu nariz não é para cima. Ele está olhando o que é comprimento, profundidade, largura, relação com o olho, relação com a boca, distância do mento, projeção, o que é o ângulo da mandíbula. É uma coisa que é dificílima. E tem que ter uma arte para passar isso para o paciente. Porque a gente vê, e a gente é muito... Claro, que não é só técnica, tem um bom gosto em cima, tem vários fatores assim que tem a gente uma coisa pessoal, né? E tem a coisa técnica. E você não pode chegar para o paciente e passar aquilo de forma... Você tem que saber falar, porque você está falando do rosto daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa ela tem traumas, então a gente tem que falar, olha, isso poderia ficar um pouco melhor, tal. Mas já teve vezes que eu falei, nossa, sua orelha, então, doutor, eu gosto, tal, não me incomoda. Mas existe uma proporção numérica, por exemplo, Fred? Existe. Por exemplo, eu tenho que ter um nariz em tanta proporção e tal. Existe. Uma medida? Existe. Tecnicamente existe, mas é óbvio que o bom senso, na minha opinião, sempre vai prevalecer. Mas tem. Porque às vezes se você seguir a regra também, ela pode não ficar tão boa quanto você gostaria pelo teu olhar. Porque assim, como essa menina que eu falei, ela tem o nariz um pouco bolinha, agora tem paciente que tem o queixo um pouco para trás e que ela é linda assim. Sim. Tem paciente que, então tem muitas pacientes que a gente olha e fala, nossa, ela tem um rosto lindo e teoricamente ela não entra naquelas proporções e eu não quero que ela entre. Eu quero falar de um assunto que eu acho que é polêmico, mas que faz parte da vida hoje do ser humano, que são as mídias sociais. O quanto elas interferem, por exemplo, até no trabalho hoje de vocês, porque as pessoas idealizam. Eu acredito que tem a pessoa que vem no teu consultório já com um estereótipo de corpo que você vai olhar e falar assim, bom, vamos lá, querida, talvez aquilo seja intangível para ela. Então eu vou começar historicamente então, e depois eu quero que o Fred continue, porque eu acho que é muito mais complicado a questão da face, porque a face tem a ver com identidade. Sim. A pessoa enxerga a identidade no corpo dela, é uma expressão daquilo que ela faz. Então, por exemplo, o crossfitter tem o físico do crossfitter, o judoca tem o físico do judoca, o ginasta tem o físico do ginasta. E isso não é uma identidade simplesmente visual, é uma identidade funcional. O corpo fala por aquilo que a pessoa faz, ou o quanto ela se põe para trabalhar aquilo. Mas, historicamente, se a gente for falar mídia social, como é que funcionou? A gente começou a conhecer mídia social nos anos 2000, a verdade é essa. Sim. As pessoas começaram a ter e-mail na década nos anos de 98, 99, 2000. Quem estava na faculdade? Quem não estava na faculdade não estava nem aí para e-mail, isso daí não era coisa que precisava, mal existia compra online e era uma coisa, né, completamente, né, fora daquilo que era a necessidade de cada um. 2001, 2002, né, Orkut. Então é uma rede fechada social, ninguém sabia o que era direito, você tinha lá sua foto, você fazia depoimento para o seu amiguinho, aí seu outro amiguinho ficava chateado porque você não fazia depoimento para ele, e aí as pessoas se organizavam um grupo e alguém olhou e falou assim, opa, isso dá certo. E aí veio o Facebook. E veja que interessante, não é uma coisa, no digital não é uma coisa de quem vem primeiro, é de quem faz melhor. E o Facebook chegou com uma série de conectividades, as pessoas elas se abraçaram isso de uma estrutura de informação digital que remontava à década de 90, que era a estrutura dos blogs, não tinha uma imagem, era tudo escrito.
e de repente ganha cara no Orkut, e de repente ganha conectividade no Facebook. Peraí, mas aí ficou complexo. Eu quero alguma coisa mais direta. Ótimo, eu quero uma informação rápida. Instagram. Twitter. Verdade. Eu quero mensagem. Aí eu quero visual. Instagram. Eu quero história. 2005, YouTube. E aí o que as pessoas começaram a se organizar? Do acordo daquilo que era a maior vontade delas. As pessoas que queriam as histórias, os aprendizados, YouTube por causa dos vídeos. As pessoas que queriam saber notícias e que tinham preguiça de olhar o jornal, vamos olhar no Twitter. A pessoa que queria ver imagem, mas não necessariamente queria uma grande história sobre isso, vamos para o Instagram. E quando você tem essa organização de rede social, você tem aquilo que é a história que as pessoas querem que você saiba delas, e não necessariamente a história do que é. E quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha com um modelo eu não gosto muito dessa palavra, mas de empoderamento da aparência física, que antes tinha uma conotação diferente. Os modelos entre o que era uma pessoa que treinava e uma pessoa que não treinava eram completamente diferentes. Quando eu comecei a treinar, em 1993, 1992, né, o pessoal olhava para mim e falava assim, mas por que você faz isso? Né? Por que você faz exercício? Né? O físico não causava estranhamento, o comportamento sim. Quando você vai para os anos 2000, muda, porque as pessoas percebem que o físico se torna uma forma de distinção. Opa, então eu sou diferente. E como não é uma coisa que você não compra, não aluga, não empresta e não entrega, e você tem que realmente criar isso, exatamente. E aí o que começou a acontecer? Migra para a academia uma série de pessoas que detestam treinar, mas desejam o que é o efeito de empoderamento que um físico trabalhado entrega. E a gente vê muito isso, né? As pessoas falam. E a rede social incentiva isso ainda mais. Né? Exatamente. E você vê na rede social que o pessoal fala, né? É assim, hoje eu fui na força do ódio. Tem pessoas que até expressam esse sentimento que, assim, fui arrastada, mas postei, tá pago, né? Se não postar, não cresce, né? Então as pessoas meio que criaram esse... virou um estímulo até. Porque a pessoa fala assim, eu preciso postar uma foto, putz, eu vou treinar, né? Tá cansado, tá acabado, mas ela cria aquele ritmo. Mas ela põe a roupa de ginástica, vai lá na frente do espelho e fala, tá pago. É verdade. E aí, quando a gente fala, eu falei da rede social, porque, por exemplo, hoje as pessoas mudam a característica física, afinando o narizinho, deixando uma boca mais carnuda, né? Mexendo... A pessoa chega no consultório e idealiza para você, doutor, eu quero assim, como eu tô no filtro? Eu vejo assim, eu não vejo como uma regra. Tem alguns pacientes que chegam para mim com uma foto e falam assim, olha, eu pus um filtro e ficou assim, mas ela já chega e me fala, doutor, eu sei que isso é um filtro, eu sei que isso não é capaz, eu só tô vindo aqui te mostrar isso, porque assim, ó, é mais ou menos isso aqui que passa pela minha cabeça. Isso eu gosto. Tá. Agora, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não consigo sair bem em nenhuma foto, eu não gosto. Aí, já teve casos que eu tirei a foto, ela fala, mas na sua câmera é diferente. Eu falo, não, você tem que botar a câmera a mais de 1 metro, porque senão ela distorce o rosto, explica. Eu falo, você acha que a blogueira tira a foto e já posta? Ela tira a foto, ela começa a se comparar com outras pessoas, e ela começa a sofrer com aquilo, porque ela não entra naquele padrão que ela queria estar. Aí eu acho que já é uma coisa mais delicada. Eu acho que já merece uma conversa um pouco mais... No mundo que hoje, dificilmente você vai atender um paciente que nunca tenha passado por algum procedimento estético, ou tratamento hormonal, metabólico. Dificilmente vocês pegam o perfil de paciente que nunca tenha feito nada. Hoje, e aí, raramente. doutor, isso interfere muito no início do seu tratamento, no histórico passado desse paciente? Como que é isso? Isso é uma história interessante, tanto para o Fred quanto para mim, porque muitas das coisas que a gente acaba tratando, na verdade, são complicações. E as complicações vêm muitas vezes do que é a pressa das pessoas em adquirirem determinada forma, né? E aí entra tratamentos estéticos, entra muitas vezes preenchimentos, né? Entra tratamento hormonal. E todas essas coisas, elas mudam o ambiente metabólico, sim, né? Ou que né, o cara que... sei lá, pensou fisiologia, né, os princípios de Selye de 1960, ele chamava de milieu interior, né, então o meio interno, né, o que acontece ali, e a reação também muda. Então, do mesmo jeito que é diferente eu tratar um paciente que ele vem com uma carga de medicações e que a gente precisa, muitas vezes, tirar isso daí para a coisa funcionar. Esse paciente, né? Imagina que vem com uma série de procedimentos estéticos que depois o Frederico tem que fazer uma cirurgia em cima. O que é o mais difícil, Fred? A rinomodelação hoje em dia para você deve ser um problema, né? Porque a gente também vê muita complicação aí. Eu gosto de
diferenciar. Rinomodelação, botar o ácido, eu acho que é uma coisa legal, tem profissionais bons que fazem. Agora, essa rinomodelação estruturada, que eles fazem uma cirurgia dentro de um consultório e eles mascaram nesse novo nome, aí eu acho que é. Porque daí é aquilo que o músico começou a falar. Hoje ele tem uma agenda cheia, ele tem um valor que é compatível com a capacidade dele, e aí a pessoa chega e não consegue passar amanhã já com ele. Então muitas pessoas acabam indo em outras pessoas que são mais acessíveis lá, e ele pega o quê? Uma pessoa que está com uma complicação maior, porque essa pessoa vai esperar para passar com ele. E o que eu falo é, esse profissional que vai fazer essa remodelação definitiva, ele faz. Tem uma complicação, ele não vai arrumar. E esse paciente vai começar a rodar até pegar um profissional, igual o músico, que vai pegar essas pessoas que vão corrigir. E é claro que isso é um trabalho que exige muito mais atenção, muito mais conhecimento. Hoje em dia o meu consultório, acho que 60%, 70% dos meus pacientes são pacientes que já operaram uma vez. Eu até quero aproveitar e chamar a atenção aqui do público que está nos acompanhando. Faz 10 anos que eu falo de saúde na TV e faz 10 anos que eu falo a mesma frase. Quando você vai procurar qualquer procedimento, principalmente os estéticos, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente vai diretamente no especialista. Mas hoje, com a estética crescendo tanto no Brasil, a gente vê aí o Brasil como uma referência no mundo da estética, as pessoas na ansiedade de fazer procedimentos acabam indo para as mãos de não profissionais. E eu acho muito importante isso que o doutor falou, que quando você procura fazer um procedimento, é importante verificar qual é o especialista, se ele é habilitado para fazer aquele procedimento, porque hoje o número de intercorrências estão crescendo, estão aumentando, e eu, como profissional de estética, eu sou biomédica estética, mas eu sempre falo aqui, gente, existe um conselho, existem limitações. Se a pessoa quer trabalhar como um médico, vai fazer medicina, vai estudar, vai se especializar, porque existem limitações em algumas áreas da saúde. Então, tomem muito cuidado, que tem profissões que tem procedimentos que devem ser tratados com especialista e principalmente médicos. Eu sempre falo isso, doutor, porque eu sou profissional de estética e eu falo muito na minha rede social, gente, olha, cuidado. Porque, por exemplo, hoje eu recebi uma ligação de uma moça que está fazendo estética, ela é de uma área de farmácia, foi para estética. Farmacêutica foi para estética. Ela me mandou a foto de uma paciente, colocou fio, necrosou não, criou uma fibrose na lateral do rosto de uma moça tão bonita. Você imagina como está o emocional dessa moça. Aí veio a infecção, a fibrose, e agora precisa remover o fio. Nenhum profissional quer colocar a mão no rosto do paciente. E ela não pode resolver a intercorrência. Então, eu falo muito isso porque a gente vê isso constantemente acontecendo. Assim como eu vejo pessoas se auto-aplicando produtos metabólicos, hormônios, as pessoas estão fazendo coisas que estão ultrapassando os limites, né? E isso tem trazido consequências. Vocês lidam com esse tipo de paciente? Infelizmente, a gente até observa isso, né? Só ver a quantidade de... Assim, hoje, infelizmente, né, existe essa banalização do que é o uso de esteroide, né? E, infelizmente, a gente escuta cada vez, pelo menos uma vez por mês, você tem notícia que algum sujeito que era um cara famoso, que treinava pra caramba, que usava esteroide, que falava pra todo mundo, usa mesmo, não sei o quê, morreu. Está acontecendo muito isso. E jovens. Sempre aconteceu, né? A rede social está trazendo a notícia, né, agora. Mas isso está acontecendo com mais frequência, porque as pessoas estão cada vez mais abusadores, sabe, Fred? E jovens. Acesso também, né? Mais jovem, mais acesso, mais... Aí que tá, não atletas. São caras que gostariam de ser atletas, mas existe existe uma falta de coerência naquilo que a pessoa faz. Então, ela já não faz mais porque ela gostaria de competir e chegar no campeonato, e sim porque ela, muitas vezes, e aí entra questões psíquicas importantíssimas, né, como o transtorno dismórfico corporal, onde eu não quero competir em um campeonato e ganhar, eu quero ficar o maior possível. Né? E isso traz problema, porque as quantidades realmente de medicação, elas são absurdas. Né? E que a gente também tem que ter o cuidado de falar para a gente não marginalizar esse paciente. Por quê? Porque imagina o seguinte, né? Ninguém fica falando, por exemplo, vamos combater o uso de determinada droga de abuso, porque a maconha, porque a cocaína. Né? Não existem organizações de pessoas que ficam falando na mídia sobre isso, mas... Né, algumas entidades, elas falam sobre esteroide e tem que ter um cuidado muito grande com esse paciente. É um paciente que ele está numa situação extremamente fragilizada, onde ele tem crenças limitantes, em que ele acha que o esteroide é uma coisa que realmente vai trazer a felicidade do mundo. E o problema o esteroide ele traz alterações no sistema nervoso central.
E quando ele faz isso, ele faz a pessoa modificar o processo de raciocínio e compreensão. E o julgamento piora. E uma pessoa que é tratada de forma discriminatória, ela nunca vai reagir bem. Sabe, é um paciente que precisa de acolhimento, é um paciente que precisa ser trazido, é um paciente que precisa ser orientado, é um paciente que precisa ser mostrado o que são as coisas para que ele possa tomar decisão, porque ele também quer tomar decisão. O nosso paciente quer tomar decisão, ele quer participar do que é a decisão, é parte do que a gente oferece para esse paciente. Mas claro, de novo, né, o que o Fred falou, do bom gosto, do bom senso, do harmônico, e que quando você ensina para o paciente, ele mesmo percebe que aquilo que ele queria é uma coisa que é distópica, é absurda muitas vezes. E essa consciência, né, que o paciente ele acaba adquirindo pela confiança que ele tem no profissional. Vamos falar de pós. O paciente fez um procedimento, você percebe uma mudança no comportamento do paciente? Porque o Paulo falou uma frase interessante, eu falo porque a gente bateu tanto papo, e assim, 100% da responsabilidade, enquanto está no centro cirúrgico, é do médico. Saiu dali, o paciente em casa, 100% do paciente. Como que é o comportamento do paciente, por exemplo, que passa por um procedimento como esse hoje de rinoplastia estruturada, doutor? Hoje a gente orienta muito, né? Hoje eu tenho uma equipe grande que a gente acaba... diversos profissionais durante a sua trajetória dentro do consultório, do hospital, no pós-operatório, diversos profissionais falam a mesma língua da importância de uma boa alimentação, higiene, dos seus cuidados gerais, da questão de sono, o estresse, álcool. Então, assim, você vai ter uma viagem daqui 2 semanas, então calma. Você vai beber lá, você vai mudar toda a sua rotina, vai mudar o sono e tal. Ansiedade, vai estar longe da gente. Então, hoje a gente fala muito. Então, melhorou muito. Mas, obviamente, a gente tem pacientes que acham que a responsabilidade é só nossa, que está tudo certo, que vai dar certo e a complicação vem, né? O Fred está falando uma coisa interessante, que é o que são os pilares da medicina do estilo de vida, que é uma coisa muito séria, né? Trazido por uma médica muito séria, a doutora Slay, e que tem uma importância muito grande hoje para a gente entender exatamente o que são fatores de higiene mental e higiene de saúde, né? O fato de você conseguir controlar o que é o ambiente, pelo menos minimamente, né? Quando a gente faz qualquer coisa estética, né, isso daí é fundamental, né? E são coisas que parecem que é o médico pegando no pé, por exemplo. Por exemplo, Frederico, né? Frederico, você opera gente que fuma, por exemplo? Não, porque eu já tenho uma experiência, que eu já tive pacientes tabagistas e que tiveram uma evolução muito ruim. Por quê? Porque o tabagismo vai prejudicar a microvascularização, sim, que vai prejudicar a nutrição desse enxerto, que vai fazer esse enxerto absorver, morrer. E também tem uma coisa, esse paciente, muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes esse paciente fala para mim, não, eu vou parar. Mas esse dano da microvascularização já veio gerado há muitos anos. Então ele vai parar, eu vou parar 40 dias antes. Seu corpo não vai conseguir cicatrizar o que você fumou em 20 anos. Sim. Então tem esse problema. E ele mesmo falando que vai parar de fumar, muitos não param de fumar. Então eu acabei decidindo isso. Mas tem outros grupos de pacientes que eu acabo falando assim, até paciente que eu percebo que assim leva um estilo de vida, tem uma vida com hábitos muito inflamatórios. Uma alimentação muito ruim. Inflama totalmente. O doutor, eu acredito que tem uma história muito grande para falar de conhecimento, porque o que você está falando faz muito sentido, né? A pessoa que tem dor de cabeça, muita coisa está relacionada à alimentação. Né? Então, se o paciente come muito doce, se o paciente come... são coisas que fala assim, mas o que açúcar tem a ver? Prejudica a formação do colágeno. Se você quer alguma desculpa para não comer mais doce, escuta o que o Fred está falando. Sabe uma data do ano, isso gente não é uma conversa fiada, uma data do ano que eu tenho, que é maior na infecção, é a Páscoa. Olha, uma das datas que eu tenho o maior número de infecção. E todo mundo fala, é o verão, praia. Não, o paciente fala. O paciente fica sem ir na praia, não é um problema para ele. Mas na hora que está rolando o docinho ali, opa... E não é o opa, né? É o ovo inteiro. O ovo inteiro, né? Esse ovo para mim, esse ovo para você. Um pedacinho, não seria problema, não é um né? ovo de um coelho, é um ovo de um dinossauro, né? Que soltou um ovo de chocolate lá dentro. Bom, a gente está falando aqui de estética, falando de saúde, falando de uma questão comportamental, como hoje, né, o comportamento do paciente que busca, né, fazer procedimentos estéticos
muitas vezes ele pode comprometer os resultados, né? E que a confiança no médico é muito importante, no profissional é importante, e que o paciente tem uma responsabilidade muito grande também sobre esses resultados, é uma questão de consciência. Para a gente encerrar, a gente falou sobre tantos assuntos e eu quero dizer para você o seguinte, esse bate-papo foi longo e a gente vai continuar no nosso canal do YouTube. Então, se você quer assistir na íntegra o Saúde Você vai para o nosso canal do YouTube, que terminando aqui na Band, já estará disponível para você ver a entrevista na íntegra. Conheça uma linha desenvolvida com o objetivo de elevar o padrão de cuidado com a pele com um foco em resultado. HA Nano, hidratação da pele. HA Firme Cocktail, tratamentos de flacidez. HB Complex, tratamento e gerenciamento de melasma e hipercromias da pele. H Bio Revitalizing, hidratação e reposição de água. H Antiox, gerenciamento e recuperação do envelhecimento. AGR Medical, excelência em saúde. Ser dentista é mais do que cuidar dos dentes, é promover saúde. Construa uma carreira de sucesso. A FACOP oferece pós-graduação, mini-residências e cursos de atualizações com professores, mestres e doutores. Seja um profissional de sucesso, faça parte da FACOP. Olá, eu sou a doutora Luciana Dias, médica e CEO da Transdução Medicina Diagnóstica Avançada, uma empresa com mais de 30 anos no mercado que faz uma ampla gama de exames, ressonância magnética, tomografia computadorizada, densitometria óssea. Funcionamos de domingo a domingo com horários flexíveis. Temos 4 unidades, sendo 2 em Carapicuíba, uma em Alphaville e uma em Jandira. Faça o seu check-up. Um beijo no coração. Mas tem uma pergunta que não quer calar e eu quero a opinião de vocês, que é o seguinte. Você disse que estética e beleza são coisas diferentes. Perfeito. Eu gostaria de entender o porquê. E a sua opinião também com relação à estética e beleza, já que a gente está falando de face. Então eu vou passar mais um problema para o Fred, porque ele já responde as 3 coisas juntas que eu queria que eu gostaria muito de ouvir dele. Então, estética e beleza são coisas diferentes, né? O homem, ele busca valores na sua vida, né? Quais são os valores? O bom, o belo e o justo, tá? Só que o belo, ele não é aquilo que te agrada do ponto de vista visual. O belo é a busca pela perfeição. Uma criança é bela, Sim. Um animal é belo, a natureza é bela. Por quê? Porque é o mais próximo do perfeito que a gente pode chegar ou imaginar. Ele é intangível. A estética, Duda, ela é pertencente a todo um processo cultural, social, criação da pessoa. Então, você pega, por exemplo, se a gente conseguisse voltar, por exemplo, para, sei lá, 500 anos, 5.000 anos antes de Cristo, vamos olhar o povo persa, né? O povo persa, na sua raiz, ele tem uma forma, né? O egípcio tem outra forma, o homem do norte, ele tem outra forma, o africano tem outra forma. Então, se você juntasse pessoas extremamente diferentes, pode ser que elas não conseguissem observar o que são as coisas que elas sempre admiraram no seu semelhante. Hoje a gente consegue. Hoje a gente está exposto ao que são diversas formas do ser humano e a gente consegue encontrar beleza em todos. Mas nem sempre a estética é aquilo que te convém. E por que eu digo isso? Porque o que é o ideal do paciente que nós operamos? Né? É aquele que tem um senso estético que ele gostaria de mudar, mas ele percebe a beleza em si. Então, quando o cara ele chega para mim porque ele quer melhorar, ele não quer tratar de uma coisa que ele não gosta. O paciente que não se gosta e que ele quer mudar, esse paciente, muito provavelmente, ele vai ter muita dificuldade e eu, assim, arrisco a dizer, na minha experiência, que ele dificilmente vai ser capaz de enxergar aquilo que ele conquistou. Agora, o paciente que gosta de si e que ele deseja melhorar e ele deseja encontrar a estética dentro da beleza que ele já possui, esse cara vai dar certo. Esse cara vai gostar de cada etapa, esse sujeito ele vai responder a cada tipo de recomendação, ele vai responder, ele vai fazer aquilo que o Frederico falou, olha, você vai ter que fazer uma câmera hiperbárica. Pô, vou fazer. Né? Você vai ter que parar de fumar indefinidamente. Vou parar, já parei, aliás, agora, a partir do minuto 0. E isso é uma coisa muito importante naquilo que eu trabalho. E isso é o que eu gostaria de saber de você. Você tem essa sensação de que Sim. o melhor paciente para você é aquele que consegue perceber a beleza em si, mas ele gostaria Sim, de mudar sim, essa tem estética? Tem alguns pacientes que eu pergunto, assim, eu falo assim, você se acha bonita? Você se acha bonito?
e o paciente me olha assim, aí às vezes ele demora a responder, eu falo assim, não, porque você é muito bonita. Se você pegar a maioria da população do Brasil, você está com certeza acima dos 10% mais bonito que tem no país. Você tem que se achar mais bonito e você não se acha. E eu falo para ele, isso é um problema. Isso é um problema, porque o que eu fizer em você, você não vai ficar feliz. E não fica. E não fica. E não fica. Aí fica, e assim, gente, a gente vai fazer uma cirurgia, se você pegar qualquer cirurgia feita no mundo, se você olhar com o olho mais crítico, você vai encontrar coisa. Sim. Um lado vai ser um pouquinho mais aqui, mais assado, ninguém nasce totalmente simétrico, você não tem uma cicatrização totalmente homogênea, precisa, é uma ciência biológica, não é uma ciência exata. Exatamente. Então aquele paciente, ele vai olhar aquilo e ele vai falar, mas tem? Eu falo, sim, tem. Mas eu não vejo. Se eu não vejo, ninguém vê. Eu só vi depois que você falou e que eu fiquei olhando muito. Então, assim, fique em paz, curte o seu nariz, curte essa mudança que você buscou tanto, que você queria tanto. Não, doutor, eu só consigo ver aquilo. O que é muito, no trabalho do Frederico, que é muito sensível, né, é que existe um reducionismo a uma parte. Né? Então, o que a pessoa às vezes ela quer? Ela quer a salvação da opinião própria através da mudança do nariz dela. Eu acho que a sua profissão é uma responsabilidade muito grande. Porque qualquer pessoa, quando ela abre os olhos, todos os dias, a primeira coisa que ela faz é se olhar no espelho. É uma responsabilidade muito grande você, né, ser um profissional que mexe com algo que pode transformar a vida de uma pessoa. Positivamente ou negativamente, dependendo do caso. Tem paciente que fala assim, eu acordo, eu olho, tiro um monte de foto e mostro aquele monte de foto. E tem paciente que já fala assim, não, eu até tirei o espelho, porque você falou que é um mês para sair o inchaço maior, não quero então ver, depois desse mês eu boto lá e... Eu falo, hoje a gente fala para fazer um curativo que ajuda a diminuir a fibrose, ajuda a modelar o nariz e ajuda também que a pessoa não vai ficar vendo. Né? Doutores, que bate-papo sensacional, que aula, que experiência de vida, na verdade, né? A gente falou aqui sobre opiniões pessoais, a vida de vocês fora ali do profissional, como vocês lidam com o julgamento do alimento ou com um olhar ali compulsivo de ficar olhando o nariz das pessoas. Mas eu acho que isso é legal, humanizar o médico, as pessoas entenderem que existe a questão do profissional, mas que esse olhar para o paciente de forma humanizada, de buscar, porque a confiança que você falou, ela está muito associada ao sonho também, né? A pessoa está confiando em você, mas esperando realizar um sonho. Então, quando a gente fala disso, eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, e aí eu insisto em dizer que quem está procurando esse tipo de procedimento, seja para o corpo, seja para a face, seja para harmonizar, rinoplastia, enfim, procure um profissional que vá te trazer confiança para que você realize seu sonho e isso não se transforme em pesadelo, como a gente vê em muitos casos por aí. Estética é algo sério e tem que estar relacionado à saúde. E a estética, ela começa sempre de dentro para fora, tô certo? Absolutamente. É isso aí. Obrigada pela sua participação, Paulo. Foi um prazer te conhecer e ter essa aula com você. É um prazer. Vamos comer alguma coisa. Eu escolho para você. Ai, meu Deus! Bom, depois dessa, um beijo para vocês, doutor. Obrigado, valeu. Obrigado mais uma vez. Vamos. Então vamos lá. Vocês continuem no nosso canal do YouTube, porque tem muita informação de estética e beleza para vocês com esses grandes nomes da área da saúde e beleza. Um beijo e até o próximo Saúde Você.